Porque lá diz que tem pão, tem abundância. Vamos lá nos Moabitas. Agora Noemi claramente ouviu a voz de seu marido, talvez ela pôde questionar um pouco, né? Mas acompanhou o seu marido e os seus 2 filhos e foram para Moabe, uma terra estrangeira um pouco distante de Judá de Belém. Mas a Bíblia diz que Deus ele tinha um plano e um propósito em Judá de Belém. Deus tinha um plano com Aimeleque. Deus tinha um plano com a geração de Jesus da família de Davi. Glória a Deus. Mas esse plano veio nascer, irmão. Em que maneira? Olha, irmão, como Deus trabalha. A Bíblia diz que lá foram e de repentemente Aimeleque, trabalhando nos campos, partiu dessa vida. Agora ficou Noemi com seus 2 filhos, ainda solteiro. E a Bíblia diz que agora uma mãe, na época da lei, quando perdia um filho, um marido tinha um filho, ela era ainda imparada. Pela lei da época judaica, se não tivesse filho homem, ela despista da lei. Não tinha ajuda, não tinha crédito, não tinha nada. Era uma mulher abandonada. Era uma mulher que não tinha nenhuma valia na sociedade. Mas ela tinha os 2 filhos. Passa os tempos, se casa os filhos, Quilom e Milom. Casaram com 2 moças moabitas. A Bíblia diz que Quilom casou com Ruth e Milom casou com Orfa. Passaram 10 anos, irmãos, para nós reduzir a palavra. Agora veio também morrer os 2. A Bíblia não fala nem dicionário, nem escopeta do que eles morreram, mas partiu os 2. Aí ficou agora Noemi sem marido e as noras sem marido e Noemi sem filho. Olha que situação. Olha que problema difícil, irmão. Olha a maneira que se encontra uma realidade na humanidade. Agora, Noemi então reúne com elas e diz: minhas filhas, vocês são novas. Vocês podem ainda ter um marido e ter filho. Vocês são viúva. Vocês não são divorciadas. Vocês têm ainda. Vocês podem casar. Vocês perderam seus maridos, vocês podem casar. Vocês são 2 moças novas. A Bíblia diz que com muito encontro de reuniões, a Bíblia diz que Orfa topou a parada e voltou a seus pais. Mas Ruth disse: eu não volto. Você vai para Judá de Belém? Ela disse: sim, eu vou com você. O teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Aonde tu pousar, eu pousarei. Aonde tu morrer, eu morrerei contigo. Glória a Deus. Aqui começa a palavra. E a Bíblia diz que agora elas vieram distante. Como? Não tinha aeronave, não tinha ônibus, não tinha carro. Certamente de camelo ou de navio. Numa época difícil que não tinha o que tem hoje. Mas elas vieram em Judá de Belém. E quando chegaram em Judá de Belém, o povo vieram todo o encontro dela e disseram: essa aí não era Noemi? Essa aí não era Noemi, a qual Aimeleque remiu as terras, Bonaz e seu primo? Ela disse: não me chama de Noemi, me chama de Mara. Mara no hebraico tem 3 traduções: uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher que perdeu a esperança. Me chama de Mara, ela disse. Aleluia. Mas Ruth estava do lado dela. Por isso ficou esse livro sagrado santo escrito por essa moça moabita. Mas vocês vão ver o resultado dessa moça. O que essa moça trouxe para nós poder estar aqui hoje, meus queridos irmãos. Glória a Jesus. A Bíblia diz que agora então chegaram na cidade de Judá de Belém. No tempo da cega, no tempo das lavouras, no tempo dos campos, no tempo do milho, do cominho, no tempo da erva, no tempo de todas as plantações, que hoje a nossa linguagem é outra, elas chegaram naquele campo. E existia uma lei em Judá de Belém. No livro de Levítico 19:9, que os campos da roça, as vagas caídas no zuval, ficava os órfãos e a viúva e o desamparado. E ela disse: olha, minha sogra, claramente, eu vou no campo
Eu vou no campo rabiscar espiga para o nosso sustento, porque nós não temos filho homem, você não tem nem eu, e nós temos que lutar para ter o pão de cada dia, porque ninguém vai estender as mãos para nós. Olha a fé dessa moça, irmãos. E a Bíblia diz agora que aquelas terras remidas, que Elimeleque remiu a Bonás e o Baor, dando tradições, eram os campos que tinham essas novidades. E ali Noemi disse: olha, Bonás era primo do meu esposo, os campos ficaram para eles, agora nós vamos entrar nesses campos, os cantos de roça, o suval, o caído vai ficar e nós vamos se alimentar daquilo ali. E agora, meus queridos irmãos, Bonás tinha uma equipe de trabalhadores no campo. Agora aquela moça, meus queridos irmãos, sai naqueles campos, naquela humildade, certamente naquela humildade, naquela fé, pensando e dizendo: eu vou vencer em nome do Deus Todo-Poderoso, eu vou vencer para a glória do Pai que está no céu, eu vou me humilhar até o chão desse último degrau, mas eu vou rabiscar espiga para o vosso sustento e Deus vai me dar vitória, meus irmãos. Olha aqui o livro de Ruth, escrito nesse livro sagrado, que os moabitas não tinham direito, meus irmãos, era só israelita, mas Deus colocou ela nesse livro sagrado santo, porque ela fez algo que agradou a Deus, ela cumpriu o que falou com Deus, e diz a Bíblia que agora ela entra nos campos e começa a levar aquelas novidades embora. Catava aquelas espigas caídas, ia nos campos da roça e chegava em casa e aprontava aquela comida. Como eles faziam, não sei, meus queridos irmãos. Eu alcancei muito tempo ainda das pessoas que não tinham o que nós temos hoje. Hoje nós temos máquina, hoje nós temos moinho em casa, temos fazedor de silagem, hoje nós temos tudo, porque eu tenho na minha terra lá que faz tudo nas máquinas. Claro, não existia isso. A Bíblia diz que agora então ela começa aí, e de repente aquele homem que era solteiro, um homem já de uma idade um pouco mecida, dos 38 a 40 anos, ele pega a notar e vê que aquela moça era uma moça virtuosa, era uma moça que tinha habilidade, que tinha coragem, que era ainda uma moça que se humilhava na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele começava a notar todas as vezes que ela ia no campo. Há momento que ele disse para as moças dele que trabalhavam com ele: quem é aquela moça que lá? Quem é aquela senhora? E eles diziam assim: olha, você não sabe que ela ali veio com Noemi, ela de Moabita. Ela veio, você sabe que morreu os filhos de Elimeleque e ele, ela está com a Noemi. Ela é Ruth, o nome dela. A Bíblia diz que agora, então ele começou, Deus começou a trabalhar na vida dele também. Deus começou a pelejar na vida dele também. E a Bíblia diz que ele começou a ver aquela moça, começou a olhar para ela e ver que, claro, nascia no coração dele um algo tão maravilhoso da parte de Deus. A ponto, irmãos, queridos irmãos, que ele começou claramente a notar que Deus algo tinha a fazer na vida dele. E ele começou agora a se chegar daquela moça, e começou a conversar com ela, e começou a dialogar com ela, e dizia para os trabalhadores: deixa bastante novidade para trás, deixa a espiga caída para que ela junte e para que leva, a ponto que um belo dia ela estava perto dos trabalhadores de Bonás. E a Bíblia diz que agora, então Bonás começou a notar e disse para as moças, na hora que sentaram para ali fazer as suas reflexões, a Bíblia diz aqui, meus queridos irmãos, que então Bonás disse: chama ela, para que ela molhe o seu bocado no vinagre, na introdução, quer dizer, na água, no vinho, junto com nós. E a Bíblia diz que agora aquela moça, meus queridos irmãos, olha a humildade daquela moça, olha a humilhação daquela moça. Ela chegava perante os empregados de Bonás, sentar ao lado, claramente com aquele jacazinho, com aquela maleta das costas, sentar
doía, aquele bocado, eu acho que trancava na garganta, dela estar ali do lado, junto, se humilhando, para fazer conforme ela prometeu a Deus de ser fiel na presença de Deus. E diz a Bíblia que ela molhava um bocado junto com as empregadas e ali se alimentava. E Bonaz agora começou a ver a prudência daquela moça, a humilhação daquela moça. Isso requer a igreja de Jesus hoje, irmão. A humilhação da igreja do Senhor hoje nos dias que vivemos. Por que as igrejas são divididas, meus queridos irmãos? As igrejas, a maioria, são divididas, meus queridos irmãos. Mas eu creio aqui as irmãs do Senhor que estão aqui humildemente fazendo esse trabalho para a glória do nome do Senhor. E diz a Bíblia que agora então eles pegaram a conversar. Eles pegaram agora a dialogar. A ponto, irmão, para não reduzir a mensagem da palavra de Deus, que tiveram um encontro, dialogaram em palavra. E ela chegava em casa e falava: o pastor falou em mim, olha minha senhora, ou minha sogra, ou minha mãe, enfim, era um respeito que na época chamava a sogra de mãe. Olha, aquele moço, ele se chegou a mim e ele começou claramente a trazer palavra que claramente eu entendi que ele até se interessa por mim. E ela disse: sim, minha filha, vai firme, porque Deus está conosco, Deus está contigo, e tu vai vencer, ela disse, conforme Teresa compreende. E a Bíblia diz que chegou um momento que Bonaz claramente levava as novidades embora, embaixo da eira, que os irmãos aqui não sabem o que é eira. Eira era um lugar redondo onde guardava as novidades, era batido com vara ou com casco de animal. À noite Bonaz dormia ali embaixo daquela eira numa lona, e Ruth ia lá e deitava aos pés de Bonaz e ficava ali, a ponto que ele pôde entender que era o trabalhar de Deus. A ponto, meus irmãos, que ele claramente conversou com ela, e ali eles se acertaram, e ali trataram de fazer um casamento para viver, para ter uma família. É aqui que começa a palavra do Senhor. E eles tiveram uma família, meus irmãos, para nós reduzir, para não tomar muito tempo. Eles tiveram uma família. Bonaz viu a pureza daquela moça, viu que ela perdeu o seu marido, não era culpada, viu claramente a mão de Deus na vida daquela moça, e ali então eles se casaram, e aquelas terras foram remidas claramente aos dois novamente, e ali eles começaram uma família. Meus irmãos, a pregação é um pouco diferente, é grande, mas é para os irmãos entender, e eles começaram uma família. E a Bíblia diz que agora era alegria, ele pôde ver a virtude na vida daquela moça, e diz a palavra de Deus que eles se casaram e tiveram ao primeiro filho. Aqui começa, meus irmãos, de eu falar com Deus e dizer: mas como meu Deus, como meu Senhor. A Bíblia diz no livro de Atos sobre a família. A Bíblia diz que Jesus viria da cidade de Davi, da linhagem de Davi. A Bíblia diz que Jesus nasceria na cidade, na Judeia, da forma, conforme a palavra diz, da família de Davi. E a Bíblia diz que agora se cumpriu a palavra do Senhor. Agora veio se cumprindo a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, irmãos, para nós ler aqui, para os irmãos verem como é que a palavra do Senhor se cumpre. Eu vou ler um pouquinho aqui no versículo 5, capítulo 5. Disse-lhe um dos anciões: não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. Aleluia. Agora, meus irmãos, nós vimos aqui no livro de Atos também. Vamos olhar, depois nós vamos passar a palavra do Senhor, para os irmãos notar como é que é a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de Atos também. No livro de Mateus, a Bíblia fala também no capítulo 1, versículo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então vai se cumprindo a palavra de Deus. Jessé
Messias, o menino maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ali vai crescendo as pregações e vai se falando. Em todo o relato bíblico nós vimos que Davi, ele está sempre no meio. E da onde veio Davi? E que geração veio Davi? A Bíblia diz que agora Boaz e Ruth tiveram o primeiro filho. E esse primeiro filho se chamou Obed. Obed, meus irmãos. Obed, a Bíblia diz que claramente ele cresceu, se casou e teve um filho também, se chamou Jessé. Olha da onde veio a geração de Davi. E a Bíblia diz que Jessé também agora se casa e tem uma família e teve um filho chamado Davi. E a Bíblia diz que aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas irmão, Jesus era filho de Davi, era a geração de Davi, porque o Espírito Santo foi concebido no ventre de Maria, e Maria era da geração de Davi, da cidade de Belém. Olha o que Ruth trouxe aqui nesse livro sagrado, para nós hoje se alicerçar na palavra de Deus. Olha o que Ruth fez, meus irmãos, naquela humildade e naquela sinceridade. Por isso eu digo, queridos irmãos e irmãs do Círculo de Oração, seja humilde na presença de Deus. Seja humilde, não faça divisão. Se alguém machuca, ora por alguém. Porque eu sinto nessa igreja algo diferente nessa igreja. Eu sinto aqui claramente uma pequena divisão nessa igreja. Não por parte das irmãs, mas existe uma pequena divisão. Coloca na mão de Deus, Deus vai dar vitória. Vamos orar para essa pessoa sair, essa pessoa não. Vamos orar para que Deus transforme o coração deles e abençoe, porque eles têm uma alma preciosa aos olhos do Senhor. Agora nós temos aqui Ruth escrita nesse livro sagrado. Ruth com uma família abençoada. Ruth cheia da alegria da graça de Deus. A pregação seria uma outra hoje, mas é uma pregação para as irmãs sobre nós ser fiel, ser humilde e se humilhar na presença do Senhor. Agora Obed, Jessé e Davi. Agora uma família de uma moça, por ela dizer: eu irei, aonde tu morrer, eu morrerei, aonde tu dormir, eu dormirei, aonde tu irá, eu irei, porque o teu Deus é o meu Deus. E Deus orou aquela moabita e ficou escrito o livro de Ruth para a glória do nome do Senhor. Escrito no livro de Davi. Que maravilha, irmão. Nós temos aqui por essa mulher moabita, porque ela era um povo gentil, e através de Ruth, Deus nos enxertou na videira verdadeira, porque ali nasceu a família de Davi, e Deus cumpriu com a sua palavra, meus irmãos. Então hoje nós devemos dar glória a Deus por tudo o que essa moça fez por nós, meus queridos irmãos. E eu creio na santa e bendita palavra do Senhor, e que nessa noite o círculo de oração é o alicerce da igreja. É o alicerce da igreja, irmão, em toda parte. O círculo de oração é que levanta os obreiros. O círculo de oração é que faz a salvação de alma. O círculo de oração é que faz a união. Eu, quando cuidava dessa igreja aqui, eu tinha 26 irmãos do círculo de oração. Na primeira vez e na segunda vez, era a coisa mais linda. Aqui tinha bastante gente. Só que hoje está diferente. Hoje, por causa desses telefones, todo mundo quer assistir um culto em casa. Ninguém quer mais ir para a igreja, ninguém valoriza mais. Olha esses WhatsApp, olha a pregação de qualquer maneira, olha de qualquer igreja. Eu olho o hino também no meu telefone em casa, mas eu olho bem com o meu comportamento daquela mulher, daquele homem, para eu escutar o hino. Senão eu não escuto, meus queridos irmãos. Agora, nessa noite, queridos irmãos, nós vimos aqui a santa e bendita palavra do Senhor. A palavra gloriosa, a palavra maravilhosa. Ruth, aquela mulher guerreira, aquela mulher que entrou naqueles campos. Quem é que tem coragem de fazer isso hoje, irmão? Será que tem alguém se passar por necessidade, se humilhar hoje de entrar num campo, mesmo que as leis aqui não dão direito, mas chegar e se prostrar e se humilhar para os fazendeiros, se humilhar para aquelas vidas que plantam? Eu acho que é um pouco difícil, né, irmão, hoje. Mas aquela moça, ela entrou no campo de Moabe, ela levou as novidades, Deus da vitória,
Deus viu a sinceridade dela e ela alcançou vitória para o nome de Jesus. E que Deus abençoe nessa noite as palmas que louvam o nome do Senhor. E Deus me